já comecei a dizer para você que as empresas valorizam essas competências. Aí eu quero fazer uma seguinte pergunta para você. Você já parou para pensar qual é a sua principal competência? Você já parou para pensar qual é a sua principal competência? Né? No universo da gestão de pessoas, estamos sempre observando quais as habilidades os nossos líderes possuem em maior ou menor grau. Né? É tão fácil você chegar assim e começar a analisar o seu chefe. Poxa, meu chefe é bom naquilo ali, mas aquela outra coisa deixa muito a desejar. Né? Não é bem assim, a gente começa a julgar as outras pessoas, a gente começa a olhar e colocar defeito nos outros profissionais, que é uma forma que você tem de se resguardar, é uma forma que você tem de criar um mecanismo de defesa para que não te atinja, para que as tuas competências que não são bem desenvolvidas não sejam vistas. Então eu quero fazer essa pergunta para você. Você sabe qual é a competência que você tem de melhor? E qual é aquela outra competência que não é tão boa assim? Olha só. Estou querendo dizer aqui para a gente começar a olhar e ter uma visão mais crítica da nossa atuação profissional. É uma construção, você precisa desenvolver. Eu estava falando, no passado não havia gestão de competências, então as pessoas eram escolhidas muitas vezes por indicação ou por necessidade, porque vagou um cargo e você dentro do outro quadro que tem ali de funcionários é o que talvez tivesse se destacado um pouco melhor, mas nem sempre esse colaborador ele tem as competências para estar no novo cargo. Então, é um risco tanto para o colaborador que está sendo promovido, quanto para a empresa que não parou para analisar quais são as competências necessárias e como ele pode desenvolver aquelas competências. Eu, recentemente, eu fiz um trabalho mais de consultoria para uma empresa onde teve que definir essas competências. Ó, para o meu cargo de gerente, eu tenho que desenvolver essas competências. Para o meu cargo de frente de loja, eu tenho que desenvolver essas competências. Para eu, no operador de caixa, eu tenho que desenvolver essas competências. Então, a gente começa a identificar quais são as competências necessárias para cada função, para cada cargo. E a partir deste momento, você começa a trilhar esse caminho para saber se aquele profissional, aquele colaborador, ele de fato está apto para ocupar aquela função. E é uma maneira, é um mecanismo, inclusive, que você tem de conseguir mensurar os resultados, para saber se ele está fazendo um bom trabalho ou se ele está deixando a desejar. O que essa competência também ela acaba ajudando para o gestor, para a diretoria, para o quadro funcional? Você começa a priorizar os resultados, não só técnicos, porque você pode ter um profissional que ele é muito habilidoso, ele é muito, faz tudo, ele entende do sistema, ele entende de tudo. Só que no aspecto comportamental, no relacionamento, no trato com o cliente, no trato com o fornecedor, no trato com os colaboradores, ele não tem esse discernimento. Sabe quando você também não tem a inteligência emocional adequada? Olha só. Então, quando a gente consegue mapear as competências, quando a gente consegue mapear quais são as competências para aquele cargo, para aquela função, a gente começa a melhorar a nossa performance. Então, você sendo líder, que aqui eu estou falando para você, líder, que eu estou falando para você, que é um profissional que, além de líder, tem a capacidade de autoliderar, que entende que a liderança é um estilo de vida, é um estilo profissional, um estilo que você começa a internalizar e começa a ter essa postura de autoliderança. Eu estou falando para você. Eu quero que você comece a observar as competências que eu vou trazer aqui nessa noite, tá? Eu vou trazer 10 competências essa noite. E, além dessas 10, procure saber quais são as competências que a tua empresa valoriza. O que o teu diretor, o que a tua gestão valoriza naquele cargo, naquela função. Do que não é bem definido. Ok, tudo bem, eu entendo que talvez nem todas as empresas tenham esse papel bem definido, mas eu quero que você faça um trabalho de benchmark. O que é o benchmark, Duque? Benchmark é um mecanismo, uma ferramenta que as empresas utilizam para olhar o que o concorrente faz de bom e que eu possa adaptar à minha empresa, para que eu não fique longe do mercado, para que eu não perca competitividade. E como é que eu posso fazer isso? Você pode perguntar
ao próprio teu chefe direto, ao teu próprio diretor, o que ele valoriza nos principais líderes que existem dentro da empresa, e aí você começa a pontuar, ou você vai fazer esse trabalho com aquele líder que você já considera ele como um bom líder, como um líder exemplo para a empresa, aquele que atinge os melhores resultados, aquele que sempre tem destaque, aquele que as pessoas olham para ele e se inspiram. Pega esse profissional e você faça um mapeamento de quais são as competências que ele tem. E a partir desse momento você começa a trabalhar em você para desenvolver essa competência, tá bom? Então, quando essas competências elas começam a ser bem definidas, nós tendemos a seguir esses exemplos e ter uma referência positiva em nossa carreira, o que é ideal, então, para o desenvolvimento dos seus liderados, tá? Não adianta você, líder, começar a falar que os teus liderados precisam se desenvolver, se antes mesmo você não para fazer essa avaliação. Você tem que ser o exemplo, você tem que ser a referência desses colaboradores.